Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos, nesta próxima meia hora, investigar temas importantes do mundo da tecnologia e a relação de todos eles com o nosso cotidiano. E eu começo este programa esticando um pouco mais essa nossa ponte aérea, porque o André Miceli não está no Rio de Janeiro, como de costume, ele está no Rio Grande do Sul. E o que será que André Miceli foi fazer lá? Bom, ele foi participar do South Summit, um congresso muito bacana, cheio de gente legal e importante do mundo da tecnologia, para discutir temas como análise de dados, inteligência artificial, o impacto de tudo isso para os negócios, para as pessoas. E aí o André, que não é bobo nem nada, aproveitou a ida para lá e convidou o nosso amigo Capra para uma conversa. E aí, claro que só podia sair coisa boa. Andrezinho, tá com você. Carlos Aros e amigos da Jovem Pan, eu estou no Rio Grande do Sul, vim para o South Summit acompanhar o que está acontecendo e entender quais são as novidades que o evento vai trazer. E aí, para me ajudar a entender essa história toda, estou com o amigo Ricardo Capra, que é fundador do Capra Institute. Capra, sempre bom falar com você. Prazer estar com vocês aqui de novo, né? De novo, exatamente. Voltamos. Você é da casa, meu amigo. Cara, me explica um pouco do South Summit, qual a proposta do evento, que tipo de inovação ele pode trazer, a gente pode esperar aqui no Brasil de novidade. É muito legal o formato do South Summit para a gente, que é um instituto que está instalado aqui no Rio Grande do Sul, ver a movimentação que ele tem causado, né? Recentemente, esses anos que eles estão realizando, é um movimento muito forte de empreendedorismo, tanto regional quanto de fora vindo para cá. É engraçado que o South Summit ele tem um foco em negócio. E é um pouco diferente dos eventos que a gente vê acontecendo que estão muito mais focados em conteúdo. É óbvio que o South Summit traz uma camada de conteúdo, mas eles próprios se anunciam como um evento de negócios. Então a gente vê quase que uma grande feira de inovação. E isso é uma coisa que eu vejo diferente, assim, porque geralmente a gente vê os eventos muito centrados no conteúdo, numa abordagem de explicar algo, contar, e aqui não, muitas vezes tu tem um pitch de vendas no meio de uma apresentação. Então isso é uma coisa que me chama bastante atenção no formato do South Summit. Ele é um evento, até onde eu sei, da Europa, vindo da Europa, que eles trouxeram o formato para o Rio Grande do Sul. Então tem sido muito forte o movimento deles aqui no estado, né? E especificamente no segmento de inteligência artificial e dados, que é onde você tem um interesse específico, o que a gente pode esperar de novidades em termos de negócio mesmo? Eu acho que, abriu uma pastinha de coisas para se vender sobre inteligência artificial e dados. Então a própria feira tem muitos fornecedores e todos eles, de alguma maneira, vendem alguma coisa mais AI. Então eu acho que o próprio formato do South Summit de trazer toda essa abordagem, dar espaço para as empresas locais, startups locais, de oferecerem essas inovações, acho que é muito bacana, porque acaba diminuindo aquela ruptura, aquela distância que tem da grande organização e da startup, né? Então ele acaba sendo esse evento de conexão. Dito isso, eu acho que o que a gente está vendo de mais novo realmente é a inserção de pequenas inserções de inteligência artificial dentro de tudo. Seja num setor onde tu tinha muitos cientistas de dados trabalhando, que tu está fazendo automação para trabalhar dados de maneira mais rápida, seja através de elementos de educação, né? Então, na área de educação, tu vê plataformas de machine learning fazendo a evolução dentro disso e ofertando dentro do próprio evento. Então, acho que são os plugins ou os add-ons, o avanço da inteligência artificial em tudo. Acho que isso que me chama mais atenção. Quando você fala das soluções que chegam e de como esses add-ons, esses plugins estão sendo comercializados, fico pensando na estrutura de inovação e de startups que o Brasil tem. Tradicionalmente, a gente não consegue, ou até agora não conseguiu andar muito com hard techs e deep techs. O Brasil tem uma inovação de software interessante, mas muito pautada nessa camada ainda mais do alto, né? A gente não se aprofunda em relação à construção da engenharia desse processo de inovação. Alguma coisa que você tenha visto esse ano
te faz achar que a gente vai mudar esse processo de inovação, ou você acha que a gente ainda continua assim durante algum tempo? É uma ótima pergunta e a minha resposta é que vai piorar. Vai piorar pelo seguinte, cara. A questão da inovação, eu acho que a gente não está produzindo. Tem locais específicos e empresas específicas que sim, mas de maneira geral, a gente pluga em grandes plataformas tecnológicas para oferta. E no momento que a gente está falando de no-code, isso amplifica. Porque, na verdade, a gente vai usar as plataformas que estão disponíveis para plugar isso como um serviço. De maneira geral, eu não estou vendo nenhuma inovação radical no setor que desenvolve a plataforma, e sim a utilização das plataformas disponíveis. E eu acho que isso é uma tendência. Tá? Eu acho que o que vem pela frente aumenta o monopólio das organizações do Vale do Silício, né? Com suas plataformas tecnológicas de suporte a grande volume, de processamento e modelos, e a gente no Brasil utiliza isto para expandir como serviço. Então eu entendo que o que a gente vê de maneira geral é a subutilização disto como um recurso. Isso eu estou vendo de forma muito acelerada, tá? Eu não vejo nenhum grande movimento de construção de plataforma para isso dentro da estrutura que tu colocou na tua pergunta. Eu não consigo enxergar isso. De novo, existem movimentos pontuais, mas muitos deles estão centrados em movimentos de organizações que a gente já conhece, tradicional de mercado. Né? Eu concordo. Eu também vejo muita dificuldade de mudar esse cenário em qualquer prazo. Exatamente. Não acho que a gente muda nem no curto e nem no longo prazo isso. Não existe uma estrutura de governo pensando esse processo e eu não vejo como acontecer um movimento tão grande só na iniciativa privada. O governo, de alguma maneira, precisaria intervir ou participar desse processo de uma maneira diferente do que acontece hoje em dia. Eu tenho uma visão muito próxima da sua. Tem ali, como você disse, alguns pontos, algumas empresas. Talvez no agro a gente ainda consiga embarcar em alguma coisa que seja mais física, mas ainda assim é muito incipiente. Nós somos muito mais usuários e acabamos estendendo algumas dessas features para atender necessidades locais do que efetivamente produtores da inovação propriamente dita. Mas acho que a gente precisa recuperar uma coisa importante nisso, né? Porque assim, faz 30 anos, 20 anos que o mercado americano, da China, de uma maneira geral, investem pesado em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias voltadas para software. E pesado grandes volumes, empresas privadas, a Amazon, Google, com seus próprios linhas de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se tu entrar em qualquer empresa de software privada no Brasil, tu não vai ver uma linha de investimento do tamanho que se tem em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que ainda precisa abrir essa conversa, que a gente não está pesquisando a base para criar essa próxima camada. Né? Tem poucas empresas e como tu disse, incentivo de governo em cima de universidades não é o suficiente para fazer esse movimento como está sendo feito. Então, eu acho que a gente está usando das plataformas tecnológicas em razão de a gente não ter feito um investimento prévio. Sim. E eu acho que a gente ainda não está investindo no Brasil o suficiente nessa camada de pesquisa e desenvolvimento para criar a base, que é o que tu está trazendo, que eu acho super relevante na pergunta e difícil. Então, o movimento ele é muito mais serviços e business, né, do que propriamente infraestrutura. E ontem a gente fez um painel aqui no evento sobre inteligência artificial nas organizações. Queria te pedir para contar um pouco disso e quais foram os outcomes, as conclusões que você tirou em função das boas perguntas que você fez lá. Obrigado pela participação. E eu acho que o próprio painel ele tem chamava reconfigurar a ciência de dados, porque afinal com a interferência da inteligência artificial, no-code, produção de capacidade de qualificação, limpeza de dados e higienização de dados muito mais rápido com inteligência artificial, o que acontece com os cientistas de dados? E a gente trouxe para o painel a visão de uma empresa, de um negócio, uma academia e mercado, através da tua presença conosco. E foi bacana porque a gente consegue ver que essas três grandes áreas estão se movimentando. A cabeça do profissional dos cientistas de dados, ela está lá
puxa, como é que isso afeta o meu trabalho? Porque antes eu tinha um grande trabalho da higienização dos dados. Agora eu não trabalho mais nisso. Eu rodo isso numa inteligência artificial. O que sobra? Então, eu acho que a grande conclusão ou o grande recado que a gente pegou ali não necessariamente vai surgir um profissional unicórnio com inteligência artificial que abraça todo. Que, na verdade, tudo vai ter inteligência artificial. Né? O cientista de dados vai usar inteligência artificial, a pessoa de negócio vai usar inteligência artificial. Então, não é um currículo de, agora eu sou especialista em inteligência artificial. Talvez não seja essa a profissão mais sexy lá do mundo, como foi colocada lá em outro momento como mercado, como foi cientista de dados. Sim. Agora, eu acho que a gente tem a especialização em inteligência artificial é para todos. Então, todos precisam abraçar isso, e eu acho que foi um pouco disso que a gente saiu do painel. Então, sim, está reconfigurando a área de ciência de dados, assim como está reconfigurando agro, medicina e tudo ao redor. Claro. Capra, você tem um instituto que ajuda empresas a entenderem, utilizarem e tirarem valor dos dados. Como você avalia o crescimento da maturidade das empresas brasileiras e como você acha que a gente vai conseguir popularizar ou aumentar a abrangência do uso de dados para aquelas pequenas e médias? Boa. A gente, aqui no Instituto, tem o que nos move é promover a cultura analítica. Então, a cultura analítica é isso, misturar dados, mas principalmente a forma que o ser humano lida com a análise. Como é que ele olha para o dado, como é que ele transforma em informação, como que ele lida com aquilo, que não sobrecarregue os indivíduos de uma maneira geral. Então, essa é a nossa frente. E a gente, sim, ajuda as organizações nesse processo de adoção da cultura analítica, de transformação com cultura analítica. Por que eu comecei por aqui a resposta? Porque nesse processo de transformação a gente está vendo grandes organizações fazendo um movimento muito forte nisso. Isto está no dicionário, no vocabulário interno das grandes organizações. Quando a gente entra numa organização pequena, menor, uma empresa, as startups, as próprias startups, elas falam de uso de ferramentas. Enquanto a organização está falando de cultura. Eu acho que o que difere é isso, a empresa menor que não está sendo alfabetizada com relação à cultura analítica, ao movimento de cultura com relação ao impacto disso tudo, ela está sendo menos instruída quanto ao movimento do todo. Ela está mais preocupada com instrumentalizar. A grande organização também está instrumentalizando, e tem áreas específicas nisso, só que as áreas de pessoas, C-level, eles estão sentando lá e perguntando como é que a gente organiza o processo de cultura analítica para que isso seja uma prática de todos. Dito isso, eu acho que o movimento dentro das grandes organizações está acontecendo de uma maneira mais equitativa, de uma maneira mais democrática com relação ao acesso a isso. E nas pequenas empresas ou usuárias desse serviço, ele está sendo instrumental. Isso é ruim, porque no final do dia, muitos não estão entendendo o porquê desse movimento. Eles simplesmente aderem a uma nova ferramenta de analytics, ou uma nova ferramenta de AI, uma nova fonte de dados, e não questiona se aquele dado tem uma relação à privacidade do usuário, não questiona, tem uma série de... Se não está na plataforma que ele está contratando, ele não observa isso. Então, eu finalizo essa tua questão, porque, para mim, a gente precisava ter um movimento de cultura mais abrangente, da cultura analítica, não somente para as grandes organizações que estão usufruindo desse movimento, formando seus profissionais através disso. Porque é uma maneira de pensar, né? Claro. A cultura analítica e o pensamento analítico é a fusão do pensamento crítico com o pensamento computacional. Se tu contratar o pensamento computacional de um terceiro, e tu não tiver o pensamento crítico ativo, o que acontece é que tu está só no meio da cadeia. A grande organização está se movendo para ser proprietária do pensamento computacional e do pensamento crítico. Então é isso que eles estão fazendo. Então eu acho que precisa ser estimulado. Eu não tenho uma resposta. A educação não é só educação. É uma abrangência maior, ela é cultural. A educação é um dos pilares da cultura, né? Mas não é o todo. Né? Quando você fala do pensamento crítico e dessa construção de cultura, eu penso em ética.
que é um elemento que já vem sendo discutido quando a gente fala de coleta de dados, da estrutura, da invasão de privacidade, e que com as questões de inteligência artificial, certamente esse tema vai fazer parte da agenda executiva. Como você tem visto a discussão da ética no uso de dados e inteligência artificial? Esse é um ponto bem bacana e até me lembra que eu escrevi para MIT Technology Review recentemente sobre o chefe da inteligência artificial dentro dos negócios, né? Porque assim, quem que é o dono da inteligência artificial dentro do negócio? Eu estou indo abrir um pouquinho a pergunta para fazer a resposta. E aí a gente fica pensando, não, mas espera aí, só tem inteligência artificial na área de vendas, na área de logística, na área de tecnologia, em todas. Talvez eu não tenha que necessariamente ter um dono da inteligência artificial. E eu estou indo para esse ponto para voltar para a tua questão da ética. A gente nunca pensou em uma pessoa de ética dentro do negócio, que fosse um embaixador. Não estou pensando nem que tem que ser, não é o chefe de ética, né? Mas não se pensou no... O que se tem é os comitês, mas os comitês ainda é uma coisa muito recente também, né? Sim. Então, assim, eu acho que uma das respostas para isso é a promoção e os comitês de ética ativos em cima das iniciativas de dados e inteligência artificial dentro dos negócios. Eu não vejo isso como uma liderança ou como o papel de uma área, porque, na verdade, é bem mais do que isso. E, na verdade, a gente está fazendo essa discussão sobre ética muito tarde, né? Porque ela não tem nada a ver com tecnologia ou com inteligência artificial. A gente devia estar discutindo isso quando estivesse fazendo o balanço contábil do negócio. Porque, na verdade, começa ali essa conversa sobre ética. Então, acho que o comitê ele está surgindo agora para discutir o que está na mídia, que é inteligência artificial, algoritmo, dados. Nós, no final do dia, a gente devia estar discutindo aquele contrato assinado lá, né? Que o jeito que tu amarrou teu processo contábil está dentro de conformes de morais, éticos. Então, aí eu acho que essa pergunta é mais profunda do que o momento de tecnologia e inteligência artificial que a gente está vivendo, né? E, Capa, para a gente fechar, eu queria ouvir de você sobre o processo de preparação. Você falou sobre a cultura, sobre a importância das empresas se movimentarem na direção de construir um ambiente propenso para o uso de dados e para a construção de inteligência artificial, mas tem um pedaço dessa história que as pessoas podem fazer. Podem fazer para trabalhar melhor, podem fazer para empreender e para lidar com todas as questões que vão aparecer a partir de agora, que já vem aparecendo, claro, mas que vão acelerar. Como uma pessoa, quem nos assiste, o que essa pessoa pode fazer para aumentar a sua cultura analítica, a sua relação com os dados e, consequentemente, com a inteligência artificial? A habilidade individual de lidar com informação, tecnologia, a gente chama de pensamento analítico. Tá? Porque, obviamente, muitas pessoas com pensamento analítico criam uma cultura. Sim. Tá? E eu estou indo para esse lado para ir para uma prática. Geralmente essa pergunta surge, como é que começa? Amanhã de manhã eu quero colocar o pensamento analítico. A gente fala de uma prática analítica que é quando tu senta para tomar uma decisão dentro do teu ambiente de negócio, você está uma pessoa de vendas, de marketing, de negócios dentro de um espaço, e essas pessoas vão começar a fazer um debate para tomar decisão. Cada um pega os seus dados da sua área, senta em cima e faz uma reunião baseada em argumentação. Então, eu, da área financeira, argumento os dados financeiros com a pessoa de vendas, com a pessoa de marketing, e no final se chega a um consenso, baseado em argumentação. Aí tu vai olhar, tá, mas todos têm dados. Como é que funciona a prática analítica? Aquela reunião, cada um tem que pegar seu relatório e colocar em cima da mesa. Todos olham, esse grupo precisa olhar para a mesma informação para tomar a decisão. A prática analítica ela começa de uma democratização no acesso no que essa decisão está baseada. Ela está baseada em todos esses dados, porque tem os dados do financeiro, os dados do marketing, que colaboram nessa decisão. Então não pode ser baseado na argumentação, porque senão o argumento mais forte vence. Com uma prática simples de expor os dados com relação àquela decisão num espaço democrático, já facilita isso. E aí pode ser um relatório numa mesa, um dashboard no smartphone ou um dashboard numa parede, não importa a tecnologia. E só para não deixar de fora, a inteligência artificial está no mesmo. Porque assim, não pode ser black box, não pode ser a caixa preta lá da inteligência artificial. O que está dentro do algoritmo? Essa discussão é a mesma, eu tenho que abrir a caixa e olhar quais são as regras que estão lá dentro.
Então, a prática analítica e, na verdade, inteligência artificial generativa não é nada mais do que uma máquina analítica, né? Claro. Então, assim, além de a gente gerenciar, fazer gestão de pessoas analíticas nas nossas organizações, a gente precisa fazer gestão também de máquinas analíticas, né? Muito legal. Bom, quero agradecer Ricardo Capra, que é fundador do Capra Institute. Sempre bom ter você com a gente aqui no Sociedade Digital, nas conversas na Jovem Pan. Carlos Aros e amigos, semana que vem eu estou de volta. A nossa ponte aérea vai ser restabelecida. Sociedade Digital no ar. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver. Tchau, tchau. Tá aí, papo muito bacana do André Miceli com o Ricardo Capra, diretamente do Rio Grande do Sul, lá do South Summit. Muito tema bacana, muita gente legal passou por lá. É um evento que, sem dúvida nenhuma, faz parte de uma agenda de encontros sobre tecnologia que reúne empresas, reúne pesquisadores, reúne investidores, reúne as startups, reúne todo mundo que compõe o ecossistema de inovação. E como a gente ouviu aí na conversa deles, muita coisa bacana e muita perspectiva legal sobre essas discussões e sobre como o Brasil se insere nesse contexto. Trazer e construir encontros como esse, eventos como esse. A gente acompanhou o Rio Summit, que a gente trouxe aqui para o Brasil, o Rio Innovation Week, né, que a gente trouxe aqui no Sociedade Digital no ano passado. Nós vamos de novo estar lá no Rio Innovation Week esse ano, o Web Summit no Rio, enfim, um sem número de eventos que compõem essa agenda, uma agenda importante tecnológica aqui para o Brasil. Mas, para a gente fechar esse Sociedade Digital, eu quero fazer aqui um convite à reflexão. A gente fala muito sobre a moda e a gente não imagina o quanto de tecnologia tem no processo para, por exemplo, fazer uma blusa como essa aqui, ou uma calça, um sapato, uma camiseta. A gente imagina que esse processo seja simples e que ele esteja envolvido aí com dinâmicas que há décadas e décadas e décadas não são alteradas. E essa não é uma verdade. Eu tive a oportunidade, há alguns dias, de visitar uma loja da C&A aqui em São Paulo para entender como a C&A se organiza para fazer com que a cadeia de fornecimento desse setor que gera um impacto importantíssimo para a economia, que é o setor da moda, consiga entregar, primeiro, produtos de qualidade para o consumidor. Segundo, garantir que todo mundo esteja ali dentro de uma agenda de responsabilidade social e ambiental. Sabe aquelas três letrinhas, o ESG, né, que a gente fala, que é a responsabilidade ambiental, responsabilidade social e a governança, que tem a ver com os processos de compliance da empresa. A C&A fez um anúncio muito bacana e aí o pessoal lá da C&A me convidou para assistir ao lançamento do programa de rastreabilidade deles de algodão com registro em blockchain. Eu confesso que fui por causa da blockchain para entender como a blockchain estava nesse contexto. Quando eu cheguei lá, eu descobri que esse mundo era muito maior. E aí, claro, não tinha como ignorar isso e não trazer aqui para o Sociedade Digital. Mais do que produzir uma parte das peças de jeans que estão sendo vendidas nas lojas da C&A com um controle rígido de ponta a ponta, agora é possível, com base na transparência que a blockchain oferece, indicar para o consumidor, no fim do dia, todas as etapas. Então, quando alguém te perguntar, você sabe de onde veio essa sua roupa? Se você comprou dessa linha da C&A, você vai poder pegar lá o QR Code e mostrar para a pessoa, eu sei, ó, foi nessa fazenda aqui, nessa confecção aqui, que o tecido foi feito, isso e isso. Tudo registrado. Mas quem pode explicar isso muito melhor do que eu e contar para a gente como a C&A estabelece esse compromisso e de onde vem essa história de preocupação socioambiental é a Cíntia Watanabe, que é a gerente de ESG da C&A no Brasil. Conta pra gente, Cíntia. Se você olhar aqui para dentro da nossa loja, tanto no nosso app, no site, você nunca vai ver a sustentabilidade como um elemento de marketing para que a gente possa vender mais. Nós fazemos porque acreditamos que é o correto, né? Então, a C&A é uma marca de mais de 200 anos, são 47 anos de Brasil e desde o seu início da operação no Brasil, a gente sempre teve muita preocupação com a cadeia de fornecimento. Então, o nosso trabalho de desenvolver, olhar as questões trabalhistas, as questões sociais e ambientais na cadeia de fornecimento, ela é de muito tempo. Então, acho que essa primeira etapa, o propósito de fazer o certo sempre e trabalhar com a cadeia de fornecimento é o que nos traz para esse momento hoje.
A indústria têxtil é uma das indústrias mais poluentes hoje que existem. Desde a parte da produção da matéria-prima, o agro, a questão de mudanças climáticas, o uso intensivo de água, fertilizantes, pesticidas e tudo mais, a questão da produção. A indústria é um heavy user de água no processo de lavagem, processo químico para o tingimento, então sempre foi um cuidado muito grande da companhia. O que nós queremos é levar para a cliente um produto que ela tenha a segurança de que ele foi produzido, né, com os critérios mais rigorosos de impacto social e ambiental. Desde 2006, nós temos um comitê global de sustentabilidade. Em 2015, nós estabelecemos o primeiro ciclo de metas, onde lá atrás trazemos muito forte a questão da economia circular e a questão de matérias-primas mais sustentáveis. Então, até 2030, nós renovamos o ano passado o nosso ciclo de metas. Até 2030, a gente tem um compromisso de 80% das nossas matérias-primas serem de origem sustentável. Hoje, 60% de todos os produtos da C&A que estão disponíveis para os clientes já são feitos com matérias-primas de origem mais sustentável, o algodão, a viscose, o poliéster. Temos um compromisso muito grande com a economia circular, que é olhar para essa questão da moda de uma maneira de não ser simplesmente a moda pelo seu uso. A gente não fala em fim de uso, né? Eu estou falando como é que eu volto, como é que eu estendo o uso desse produto e eu volto ele para a cadeia e dou um novo valor para esse produto. Agora que a gente entendeu como se dá esse processo e por que a C&A estabelece essas balizas importantes e esses compromissos de sustentabilidade com os seus parceiros e com os clientes que vão lá na loja comprar as roupas, vamos entender na prática como é que isso funciona? O que te faz, na hora que você chega na loja, perceber que determinado produto, de fato, é um produto que teve todo esse processo de cuidado e que a gente chama de rastreabilidade. Você consegue conhecer de ponta a ponta toda a história daquela peça de roupa. Eu fui na prática conferir e a Cíntia conta pra gente de novo. Cíntia, mostra pra gente então essas peças que têm essa etiqueta diferente que indica a particularidade da origem. Então, essa aqui, por exemplo, mostra algodão rastreável, né? E ela tem atrás algumas informações. Nessa aqui vem escrito: algodão utilizado nesta peça, certificado pelo programa ABR, algodão brasileiro responsável, blá, 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 e tem um QR Code. É isso mesmo. O que essa peça representa? Então, todas as nossas peças jeans têm princípios de sustentabilidade, elas levam, né, uma tag para que a cliente possa entender se é uma questão de matéria-prima ou de processo produtivo. Na frente, ela encontra a principal característica de sustentabilidade. Deixa eu pegar uma outra aqui para a gente mostrar que tem a diferença. Então, essa... Acho que essa daqui, ó. Vamos lá. Essa daqui, o principal atributo dela é a matéria-prima. Então, você vai ver que tem toda uma descrição do compromisso com o uso de matéria-prima mais sustentável. Essa calça ela é feita com algodão mais sustentável e todo um trabalho e preocupação com a cadeia de fornecimento, né? Essa do rastreável, ela tem um case muito particular e muito bacana para a cliente, porque o que a rastreabilidade faz é te dar transparência de toda a etapa de produção, da semente até o seu guarda-roupa. E isso pode ser descoberto no momento que a cliente pega o celular, aponta a câmera aqui para o QR Code. QR Code, e aí ele vai levar para uma página que é esta aqui. Que tem toda a descrição do processo. Nessa página aqui, então, rastreável da semente ao guarda-roupa, todas as etapas, ó. Fazenda, aí ele vai mostrar a fazenda, o processo de fiação, tecelagem, qual foi o produtor, a história dessa empresa, ó, com mais de 60 anos de história, quem fez a malharia, a tecelagem desse processo, ó, o endereço, o site, qual é a certificação que ela tem, registrado em blockchain, ou seja, é transparente de ponta a ponta. Transparência e confiança. E esse ponto que você falou é muito bacana, né? Cada coleção ela é única. Esta coleção, para produzir todo o tecido necessário, a gente precisou de fardos de algodão vindo de 5 fazendas diferentes.
A coleção anterior, por ter características e um volume maior, o fardo de algodão veio de 17 fazendas diferentes. Uau. Né? Então, hoje a gente consegue chegar no nível de transparência de falar quantos funcionários estão envolvidos nessa produção, quantos homens, quantas mulheres. Então a gente começa a olhar para um lado de direitos humanos e dar transparência para esse tema ao longo de toda a cadeia. Muito legal, né? E daí você fica se perguntando assim, tá, mas isso aí muda o quê para mim? Bom, talvez sob uma primeira perspectiva, nada grande seja alterado, não. Você continua comprando uma peça de roupa que talvez você já fosse comprar se não tivesse nada disso, mas agora você tem essa informação. E com essa informação você pode construir para si um novo pensamento sobre o consumo. A C&A, por exemplo, como a Cíntia explicou para a gente há pouco, ela recicla peças. Você pode ir lá doar uma peça. E ela não está sozinha. A Reserva faz isso, a Yukon faz isso. Vários varejistas de moda fazem isso, recebem peças de roupa usadas. Uma parte delas são destinadas à doação, quando tem condição, e outras delas destinadas à reciclagem. Significa que um jeans que talvez você esteja usando, ele fez parte de um processo de reciclagem e ele é composto de outras peças de roupa que foram desfeitas para constituir esse novo tecido. Essa economia circular, ela talvez não seja, como a própria C&A acredita, um grande trunfo de marketing, mas ela é uma construção individual importante. A tecnologia está ajudando não só a fazer com que o jeans possa ser reciclado, que você possa saber a origem da peça, saber que aquele produtor usou menos água durante o processo de produção do algodão, mas você pode fazer escolhas conscientes com base nessas informações e escolher produtos e roupas que impactam menos o meio ambiente, que estabelecem condições de trabalho melhores para os profissionais envolvidos em todo o processo. E quando individualmente cada um de nós adota uma postura de consciência sobre isso, a gente faz a nossa parte e a gente estimula que a indústria como um todo se modifique. A Cíntia explicou para a gente, e é um fato, a indústria da moda, ela polui muito, porque usa muitos químicos durante o processo, usa muita água, tem um alto impacto ambiental. Mas ao longo das últimas décadas, graças ao avanço tecnológico e a uma mudança de entendimento dos empresários, esse impacto vem sendo reduzido. E esse impacto ele é observado sob esses 3 aspectos, né? O primeiro deles é o impacto sobre o ambiente, o segundo, da qualidade de vida do trabalhador, ou seja, um cuidado social, e o terceiro, das perdas financeiras. Há um desperdício muito grande, isso representa perda de receita para as empresas. Então, promover a economia circular, promover a reciclagem, usar peças que geram esse impacto menor, fazer com que as peças tenham sobrevida, tudo isso ajuda a reduzir esses impactos e fazer com que o consumo dentro de uma indústria cuja obsolescência é a regra, ou seja, uma nova coleção sobrepõe a coleção antiga e as pessoas perdem o interesse, querem usar as peças novas, as que estão na moda. Numa indústria que tem essa dinâmica, esse tipo de consciência faz toda a diferença. E o mais legal é que tudo isso só é possível graças à tecnologia que permite que esses novos modelos se estabeleçam. Uma sociedade digital se constrói assim também, com uma sociedade mais consciente. Fiquei muito feliz com o convite da Mirella, da Cíntia, toda a turma lá da C&A para essa visita e feliz em poder compartilhar com vocês também um pouco dessa experiência. Tenho certeza que agora você vai procurar saber de onde veio a roupa que você está comprando. Olha só, Sociedade Digital fica por aqui. Espero que a ponte aérea mais curta, André Miceli, no Rio de Janeiro, a gente nosso tete a tete aqui. A gente se encontra na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Tem tecnologia para os dados, tecnologia para a sustentabilidade. No fim do dia, a tecnologia está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.